E começamos o mês de junho, dias que demarcam o meio do ano. Reflita o que já fizemos, o quanto precisamos fazer para concluir o ano. É tempo de olharmos os dias que faltam e dizermos: eu posso, em nome do Senhor Jesus. Tempo de semear está no ar. Olá, meus queridos irmãos, amigos, todos bem, graças a Deus. Quero convidar você a passar aí uma mensagem nos seus grupos de WhatsApp, de amigos, parentes, convidando para assistir o programa, pois o programa hoje também está uma bênção. Estamos aqui recebendo hoje, ministrando a palavra do Senhor, Zália Ponsati, e no bate-papo nós temos a irmã Laude Souza e o irmão Ireudo Freitas, também aqui no bate-papo falando algo sobre mães, a importância de Zuba como mãe. Muito bom o bate-papo. E também louvando ao Senhor o cantor Lucas Nascimento. Então convide aí todo mundo que o programa já vai começar. Sozinho dentro do meu quarto, estou a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar, e o coração tão machucado, e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida eu quis me esconder, fugindo de tudo e de todos. Era assim o meu lamento, mas de repente o teu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Hoje nós queremos trazer
ao nosso bate-papo o nome de uma mulher que está na Bíblia, mas que nós não ouvimos falar, não é mesmo, irmã Ireuda? Exatamente, se ouve falar em Débora, Noemi, Ruth, Ana, Sara, Agar. E qual o nome dessa mulher tão especial que nós vamos abordar hoje, irmã Laud? Pois é, essas mulheres todas são temas constantes de pregação, mas este nome, Azuba, muitas pessoas ainda nem ouviram falar. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre Azuba. Irmão Ireudo, quem foi Azuba? Dentro de um contexto bíblico, nós vamos abordar, encontraremos uma referência muito conhecida, irmã Laud, em 1 Reis, capítulo 15 e o versículo 2, para as pessoas que nos acompanham, e também em 2 Crônicas 14, 2. Nós vamos encontrar um relato no versículo que diz assim: e reinou em Jerusalém 3 anos. Quem? Nós vamos já descobrir quem foi. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Saiai. É esse mesmo, correto? Neste versículo, Azuba é identificada como a mãe de Asa. Muita gente já entendeu o mistério. Um rei de Judá, isso é, destaca a sua relevância e também a linhagem real de Judá. Então, era uma mulher, mãe de um rei muito conhecido dentro da Bíblia e que, por sinal, é mencionada, e nós vamos repassar para a senhora a respeito deste rei Asa, tem a ver também com Josafá. E aí, para o telespectador que nos assiste do outro lado, nós vamos abordar o contexto bíblico, irmã Laud, o contexto também, o significado histórico, e focar nesse relato desta mulher, na história dela, que não é tão explícita, tão assim relatada, mas por poucas palavras, diz que um bom entendedor já entende, voltado assim para o eixo familiar, para o exemplo familiar. Azuba. Muito bem. A história desta mulher, ela se dá, nós podemos dizer, dentro de um contexto familiar, não é? Porque ela, como esposa, como mãe, ela teve um papel muito importante. O irmão Ireudo, ele está bem inteirado da história de Azuba, e se nós formos meditar, nós vamos ter algum ensinamento com esta mulher. Irmão Ireudo, prossiga aí no seu relato. Primeiramente, nós devemos começar. Esses dias, um rapaz, um jovem, terminei uma ministração e ele um pouco nervoso disse assim: eu tenho a minha primeira pregação agora esse mês de julho e eu queria pegar com o senhor umas orientações como pregar. Ele fez essa pergunta para mim. Então, qualquer assunto que nós formos abordar, nós temos que entender o foco bíblico, o contexto histórico, o significado espiritual, e ver em que tema se encaixa, se é um tema que aborda sobre fé, sobre família, sobre amor. E a Azuba, ela vem nos apontar, primeiramente, uma base sólida com relação aos reinos que foram divididos, certo? Nós sabemos que teve uma monarquia durante uns 120 anos. Então, quando o reino foi dividido, que 10 tribos assumiram o reinado do norte, 2 ficaram no reino do sul, que foi Benjamim e Judá. Então a pergunta é, de que reino é essa mulher? Ela fica do lado do norte das 10 tribos, onde a capital era Samaria, ou ela surge dentro do reino do sul, onde a capital era Jerusalém? É óbvio, irmã Laud, que ela é do reino do sul, O filho, os parentes, a linhagem que assume o reinado é do reino do sul. Por quê? Porque o reino do sul tinha base, Samaria tinha templo? Tinha, mas foram criados. Tinha sacerdotes lá para Samaria, no reino do norte? Tinha, mas eram sacerdotes que foram levantados fora da ordem da tribo de Levi. Quem ficou em Jerusalém ficou com o templo e ficou com os sacerdotes originais, conforme a raiz de Arão, Então, o que eu entendo, eu posso usar um exemplo aqui, só para a gente entender sobre a linhagem e a força dessa mulher. Digamos, o profeta Elias, ele foi profeta no reino do norte. Você não escuta falar na mãe de Elias. Quem foi a mãe de Elias? Quem foi o pai de Elias? Por quê? Porque o reino do norte era um reino completamente depravado. Sacerdotes foram levantados sem ser sacerdotes segundo a linhagem bíblica. Era qualquer um poderia ser sacerdote. Templos eram erguidos de qualquer forma, de qualquer jeito, e aí houve realmente uma contaminação na idolatria. E durante 9 dinastias, o que é 9 dinastias? 9 famílias. Se passaram 19 reis no reino do norte, e
todos eles fizeram o que era mal diante do Senhor. No Reino do Sul nós já não vamos encontrar isso. Então, Azuba não surge no Reino do Norte. A história dela está aqui no Reino do Sul, aonde reis surgiram que realmente agradaram o coração de Deus, porque era da dinastia de Davi. Asa, salvo engano, ele foi o 5º rei da dinastia de Davi. Então essa mãe, ela teve uma base sólida, porque ela não se misturou em ir nas outras tribos e ela tinha uma base sólida na palavra, no que era correto. E isso faz uma diferença na vida de uma mulher, na vida de qualquer pessoa. Então, para nós entender o contexto histórico, elas surgem no Reino do Sul, Jerusalém, Benjamim, as tribos que realmente manteram o templo, manteram o sacerdote e se manteram firmes no Senhor durante muitos e muitos anos. Eu lendo, eu vi que ela participou fortemente de toda a reforma religiosa naquela época, né? Porque ela era uma mulher que, apesar de toda a contaminação, de toda a profanação naquela época, desobediência, ela se manteve fiel aos princípios, como você acabou de falar aí. E isto nos traz para os dias atuais um grande exemplo, como uma mãe ela pode influenciar negativamente, mas no caso dela, ela influenciou positivamente o reinados, né? É uma mulher que teve uma forte influência e nós podemos, como mães, seguir exemplo tão maravilhoso, não é isso, irmão? Com certeza. Se Azuba tinha a palavra, tinha o templo, participou de uma reforma, né, extraordinária, religiosa na época do rei Asa, então isso significa que lá estava a base sólida. Vamos puxar um gancho um pouquinho aqui, nós não vamos fugir do tema, irmã Láudia. O que acontece hoje, muitas pessoas dizem assim, hoje surgem muitos pastores, muitas igrejas e etc. E aí tem gente que diz, não, o importante é crescer, o importante é Deus abençoar. Vírgula, né? Vamos ter uma pausa nesse tipo de multiplicação. Olha o Reino do Norte, 10 tribos, sacerdotes sendo consagrados, templos sendo erguidos, porque aqui Deus está. E eu acho interessante que Deus falava, Deus levantou lá para o norte Oséias, levantou Amós, o próprio profeta Elias. Ninguém escuta falar na mãe, no pai desses homens. Deus alertando, né? Deus alertando. E isso não impedia do trabalho da palavra ser pregado. Então, que eu atendo o seguinte, nos dias de hoje, abre-se uma igreja aqui, outra ali, é pastor consagrado, é presbítero, é diácono, é missionário, todo mundo é pastor, todo mundo é pastora, e alguém diz assim, isso é bênção de Deus? Até que ponto? Porque lá no Reino do Sul era sacerdote quem era sacerdote, era mulher de Deus quem era mulher de Deus. Lá no Reino do Norte não, virou-se uma bagunça, e essa bagunça dada em nome de Deus, como se tudo fosse perfeito. Essa mulher participa, né? Vê o crescimento dos filhos, vê uma reforma religiosa sendo aplicada, e ela, com certeza, é um exemplo para as mães hoje, porque não é porque, digamos, eu sou um político que eu não vou ouvir minha mãe, não é porque eu sou um juiz que eu não posso ouvir minha mãe, não é porque eu sou um pregador que a minha mãe não pode me sentar e me corrigir, me mostrar os pontos. E outra coisa, toda vez que a Bíblia aponta o nome de uma mulher e destaca essa mulher, é porque realmente a história dela foi extraordinária. Lendo a respeito de Azuba, eu me deparei com uma afirmação de que ela foi protagonista de um grande milagre de Deus, não é isto? A senhora tem liberdade de falar um pouco sobre esse milagre. Pois é. Nós sabemos que Josafá é dessa linhagem, né? Sim, sim. Então isso tudo é influência de mãe que ensina. Nós poderíamos fugir um pouquinho aqui também, o que aconteceu com Daniel. O que aconteceu com Daniel, que não se fala na mãe de Daniel, não é isso? Sim. Mas o que ele viveu lá na Babilônia foi influência de uma mãe que o educou, porque ele foi para lá adolescente. Então, o milagre que foi vivido foi também influência dela, porque fé, ela também é ensinada. E nós conhecemos a história de Josafá. Como foi que aconteceu? Ele foi tomado de um grande medo mesmo, mas ele teve fé na profecia do Senhor, ficai de pé e vede o livramento
que eu vou estar dando. Eles não tiveram que lutar. Isso. Eles creram, isto aconteceu, eles se desintegraram na luta, na batalha, os inimigos, e a vitória foi para Josafá, para o reino de Josafá. Isso foi um grande milagre, fruto de uma herança desta mulher, que impregnou fé na sua descendência. Nós trouxemos este assunto por conta que hoje muitas mães deixam seus filhos sem educá-los na fé cristã. Nós podemos ver, eu digo isso com muita propriedade, irmã Irildo, porque eu ando em congregações e congregações. O que nós vemos acontecer com as nossas crianças nas congregações, me perdoem as mães, mas isto também é ensinamento. Na hora da mensagem, as crianças não têm nenhum tipo de reverência. Reverência na casa do Senhor é ensinado em casa. A Zuba conversou com a sua descendência em casa, para que pudesse assumir reinos, para que pudessem ser autoridades e grandes em seu reino. Então, é uma educação que se dá em casa. Eu fui pregar numa congregação que eu tive que parar, porque a criança, ela vinha rolando assim, até o púlpito e voltava rolando. Isso desconcentra o pregador. Isso é falta do temor do Senhor, e a mãe tem responsabilidade nisso. E o que é que muitas vezes nós vemos? Quando a mãe não chama atenção, quando o pai não ensina, outra pessoa vem e repreende a criança. Porque a mãe que não educa sofre consequências, sofre sérias consequências de ver uma terceira pessoa chamando a atenção do seu filho, ou mesmo a repreensão indireta do Senhor Jesus. E quando nós ensinamos, nós temos filhos vitoriosos como nesta dinastia, como neste reino. Com certeza. Então, cabe a mim, como mãe, pegar exemplos bíblicos e colocar em prática na nossa vida. Ensinar nossos filhos a conhecer a Deus, a temer a Deus, ter reverência a Deus, principalmente na casa do Senhor. Há um versículo bíblico que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não é tirar meu sapato, não é fazer do meu pé algo santo, mas guarda o teu pé, quer dizer, eu tenho que ter reverência na casa do Senhor, e eu, como mãe, preciso ensinar meus filhos. Eu aprendi muito com a Zuba. Sim. Na verdade, nós trouxemos este assunto para tocar nessa tecla. Irmã Laude, não tem algo mais bonito do que uma criança, uma adolescente, um jovem educado. É um colírio para os olhos, é uma beleza, é gostoso de se ouvir e se ver alguém educado. O que faz uma beleza não é realmente uma aparência, uma estética. O que faz a beleza é a educação de uma pessoa. Porque quem é educado vai saber se vestir, vai saber se comportar, vai saber entrar, vai saber sair. E muitas vezes essa educação a gente não consegue em uma escola, não dá para conseguir numa faculdade. São portas que se abrem, mas não o suficiente. Uma mãe sábia, um pai que é sábio, obviamente vai passar essa sabedoria aos filhos. Isso que a senhora fala sobre esses comportamentos que realmente é de doer no coração muitas vezes. E nós nos perguntamos, são crentes, conhecedores da palavra? Isso deixa muito a desejar. E estamos deixando de ver mães e pais fazerem filhos para enfrentar uma sociedade, para enfrentar este mundo, né? São filhos melancólicos, Nutelas, meninos que muitas vezes querem seus gostos serem feitos, suas vontades, isso deixa a desejar. E quando a mãe e o pai se destacam em consertar o filho, aquele filho, quando ele estiver no pódio, vai refletir o pai e a mãe, né? Mas muitas vezes alguém quer saber quem é seu pai, quem é sua mãe. Eu quero conhecer, porque querem descobrir quem foi o responsável por aquela educação. Então a Zuba não surge logo no começo da história, mas depois a Bíblia se encarrega de escancarar o nome dela. Por conta de quê? De um procedimento correto que ela fez na vida dos filhos. Lindo demais. É muito linda a história. Ela não é explícita, mas para aquela pessoa que se dedica a estudar, vai tirando lições, exemplos de ensinamento da história desta grande mulher. Há uma pergunta que eu vejo com frequência: que mundo nós deixaremos para os nossos filhos?
Mas eu vi alguém fazendo uma pergunta inversa: que filhos nós deixaremos para o mundo? Então é uma reflexão. Me chamou essa frase, me chamou a uma reflexão. Olha, eu vi, irmã Ireudo, agora um casal unidos. O casal estava muito unido, eles queriam ganhar dinheiro. Então eles estavam achatando latinhas para vender. Como era que ela fazia? Estavam no areial. Ele botava a latinha assim, a mulher, ela botava areia dentro da latinha e o marido vinha, batia e achatava. Com certeza, quando fosse pesar aquela lata, as latas, né, ia dar um peso muito maior. Esse mesmo povo é o que está reclamando da grande corrupção, da desonestidade. Sim. Então, quem sou eu como mãe? Que exemplo eu estou dando para os meus filhos? Filhos presenciando. Que filho eu estou deixando para o mundo? A Zuba deixou uma descendência muito temente a Deus, porque ela também era uma mulher temente ao Senhor. Muito bem. A gente finaliza assim, né, irmã Laura, esse bate-papo querendo conversar mais, porque por um momento uma mãe parou, né, porque nós tocamos em um assunto de suma importância, a educação dos filhos. A repreensão nos dias de hoje está difícil, porque temos até leis que às vezes impedem os pais de corrigirem. Quando o pai às vezes é um pouco mais duro, os filhos já sabendo de leis que o protegem dessa dureza, às vezes é capaz de um pai às vezes ir preso por falar, por se pronunciar dentro de certos acontecimentos. Mas através da palavra, através da Bíblia, através do Espírito Santo, eu tenho certeza que você pai, você mãe, dará aos seus filhos, seus netos uma educação que o nome do Senhor será glorificado na vida deles. E que a história de Azuba, ela encontra-se em 1 Reis, não é? Isso, eu falei 1 Reis 15, versículo 2, e também 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 2, referências relacionadas a Azuba. Então, medite, estude sobre esta palavra e tire lições maravilhosas enquanto mãe, enquanto avó. Com certeza, Eunice e Lloyd se exemplificaram nesta mulher. A paz do Senhor, amados. Quero compartilhar com vocês uma parte da Bíblia que está em 2 Crônicas, capítulo 9, versículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, que diz assim: Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias à sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como que fora de si. Então disse ao rei: Foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria nas suas palavras, até que vim, e os meus olhos ouviram. E eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono. Pelo Senhor teu Deus, porquanto Deus ama Israel, para o estabelecer perpetuamente, e pôs-te como rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. 9. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância e pedras preciosas. E nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Provavelmente você já ouviu a expressão que diz: somos a Bíblia que o mundo lê. Somos o sermão que o mundo está prestando atenção. Dizem até mesmo que foi Billy Graham quem falou esses ditados, essas palavras. E na realidade é o que está acontecendo. Nós somos
quem o mundo está vendo, nós somos o sermão que o mundo está prestando atenção. Olhe bem essa história que aconteceu entre a rainha de Sabá e Salomão. Salomão, ele era conhecido pela sua sabedoria, de tal forma que a rainha de Sabá se moveu de curiosidade, se moveu por todas aquelas lendas a respeito de Salomão e chegou na terra de Salomão ali e fez-lhe enigmas, e fez-lhe perguntas, e fez-lhe indagações que Salomão prontamente respondeu com sabedoria, que lhe era peculiar. E Salomão, ele herdou um reino muito forte do seu pai, um reino unificado. E ele teve um diferencial para fazer esse reino prosperar. E o diferencial que Salomão teve foi uma vida de intimidade com Deus. Ele tinha uma intimidade com o Senhor no início do seu reinado tão peculiar que fez até mesmo com que Deus se manifestasse a ele por algumas ocasiões e perguntasse a ele o que ele esperava de Deus, o que ele queria de Deus. E essa intimidade gerou frutos que nos servem hoje em dia de exemplo, que nos servem hoje em dia de inspiração. E é justamente isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. A rainha de Sabá, na realidade, tentou desmascarar. Muitos estudiosos dizem que ela chegou ali na tentativa de desmascarar Salomão. Mas o que mais impactou a rainha de Sabá em tudo o que aconteceu ali não foi a solução de enigmas, não foi a riqueza de Salomão. Na realidade, o que mais impactou, segundo a palavra de Deus, a rainha de Sabá em relação a Salomão, foi todo o cenário que estava ao redor do rei. Salomão, com a sua intimidade com o Senhor, fez com que a rainha de Sabá se admirasse daquilo que o estava circundando. Vejam, os versículos falam sobre o portar dos seus servos, sobre as refeições, a forma como a refeição era servida, fala sobre como andavam os copeiros, como andavam aqueles que serviam à mesa da rainha de Sabá. Na realidade, ela não se impactou com a sabedoria somente, porque isso ela já conhecia. O que ela se admirou a ponto de glorificar a Deus, e alguns estudiosos dizem até que ela se converteu ao Deus de Salomão. Nós não podemos falar e afirmar aquilo que a Bíblia silencia, mas é uma teoria de que a rainha de Sabá, através da observação do cenário que estava ao redor de Salomão, se converteu ao Deus de Salomão, porque ela glorificou, ela abençoou, ela exaltou o Deus de Salomão. Isso se dá porque quando nós temos uma vida com Deus, nós buscamos algo chamado santificação. E a santificação, ela gera algo chamado fruto do Espírito. E o fruto do Espírito na vida do cristão, ele é como uma evidência dessa vida de santificação. E uma das principais manifestações desse fruto é a temperança, é o equilíbrio na vida do crente, é a decência e a ordem na vida do crente. Aquela pessoa que realmente teme ao Senhor, que tem uma vida com Ele, que se santifica, que busca a face do Senhor, como Salomão buscou, ela manifesta o fruto do Espírito. E essa manifestação do fruto do Espírito faz com que a sua vida seja uma pregação. A manifestação do fruto do Espírito, temperança na vida do crente, faz com que a sua vida impacte mais do que a pregação. Então, quando esse ditado diz assim, que a nossa vida está sendo observada como um sermão, que a nossa vida está sendo a Bíblia que o mundo, que jamais vai abrir uma Bíblia, aquele seu vizinho que jamais vai abrir uma Bíblia, ele está olhando para você e talvez a sua forma de se conduzir, talvez o testemunho da sua família, a sua forma de tratar o seu esposo, a organização do seu lar, talvez isso evangelize mais alguém do que as suas palavras, do que a sua forma de falar, do que o seu discurso. Muitas vezes estamos sendo observados e falamos mais, evangelizamos mais calados
do que através da nossa palavra, porque o exemplo, ele arrasta. A nossa forma de proceder convence muito mais do que, muitas vezes, as nossas palavras. Às vezes, o que não é compreendido quando eu falo, é compreendido através da minha fidelidade a Deus. E foi isso que a rainha de Sabá viu. Ela viu a fidelidade daqueles servos, daqueles colaboradores ali de Salomão para com o Deus de Salomão, porque Salomão exalava uma atmosfera de adoração a Deus. A vida de Salomão impactava o cenário ao seu redor e exalava um cheiro de adoração ao Senhor. E isso fazia com que todos ali tivessem um proceder diferenciado em relação às nações vizinhas. A nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. Eu não posso pregar algo e permitir que as minhas atitudes invalidem o que eu estou pregando. Eu só terei realmente êxito na minha ministração se as minhas palavras elas forem confirmadas pelos meus passos, se elas forem confirmadas por aquilo que eu estou dizendo, por aquilo que eu estou fazendo, pelo proceder da minha vida. Aí a pergunta que eu tenho para nós hoje é: como está a nossa vida? Eu tenho decência e ordem? Há coerência entre o meu discurso e a minha prática? O meu vizinho, a minha família, ao olhar para mim, vai entender que eu verdadeiramente vivo aquilo que eu tenho pregado? Se eu prego o amor, eu verdadeiramente amo o meu próximo? Se eu prego a decência, verdadeiramente eu tenho uma vida decente? Se eu prego a fidelidade, verdadeiramente eu sou fiel? Ou as minhas palavras têm desabonado? As minhas palavras estão sendo desabonadas pela minha conduta íntima. A influência de Salomão fez a atmosfera ao redor dele exalar o Deus que ele servia. Exalar o Deus que ele servia. A minha influência na minha casa, no meu trabalho, será que ela exala a Deus? A rainha politeísta de Sabá glorificou ao Deus único, ao único Deus que existe verdadeiramente, capaz de nos salvar por causa da atmosfera que existia ao redor de Salomão. A forma como eu vivo tem atraído ou afastado os outros ao meu redor? Será que realmente eu tenho feito diferença onde eu habito, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha vizinhança e dentro do meu lar? Quantas mães, quantos pais estão clamando pela salvação dos seus, mas as suas condutas fazem com que os seus filhos se afastem do Senhor, com que o seu esposo se afaste do Senhor, sua esposa se afaste do Senhor? Muitas vezes eu ganho para o Senhor através da atmosfera de adoração que a minha vida exala. Façamos essa pergunta a nós mesmos. Será que eu tenho exalado o Senhor? Será que o cenário ao meu redor tem levado outras pessoas a glorificarem ao Senhor, a quererem o mesmo Deus que eu tenho? Será que eu tenho sido diferença onde eu habito? Que nós sejamos sermões inspirados pelo Senhor e que calados nós possamos ganhar aqueles que estão ao nosso redor. Que Ele cresça e nós diminuamos. Posso orar com você? Senhor Deus, querido Pai, te agradecemos pela oportunidade que nos deste, Senhor, de falar de Ti, de ouvir de Ti, Senhor, de conhecer um pouco mais da Tua palavra. E te pedimos em nome de Jesus, transforma aquilo que há em nós, que é incoerente com a Tua palavra, e nos faz ser sermões vivos e praticados, para a honra e glória do Teu santo nome, que sejamos como atalaias vivos, Senhor, e conduzir através da nossa conduta, Senhor, tantos quantos conviverem conosco para a Tua presença, para o Teu Reino, Senhor, em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Queremos parabenizar o nosso querido pastor Manuel de Jesus neste domingo, completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe, lhe dê muita saúde, muita paz e muita prosperidade, pastor. A Igreja Assembleia de Deus Tempo Central ama o Senhor, o Campo de Castanhal lhe ama muito. Também Silvio Rocha,
também fez aniversário. Um grande abraço e que o Senhor lhe dê muitos e muitos anos de vida ainda. Quero mandar um abraço para os nossos queridos ouvintes, Armando e Liduína, ali do Jardim Tóquio. Um grande abraço, que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família e que Deus continue abençoando. Também o seu Raimundo e Dona Silomi. Um grande abraço, seu Raimundo. São os avós do Mateus, que Jesus continue abençoando vocês ali da Igreja Presbiteriana, ali no Milagre. Um grande abraço, que Deus continue lhes abençoando. Também seu Geraldo e a sua esposa, ali no Ianetama. Geraldo Material de Construção, você que está ali passando no Ianetama, visite Geraldo Material de Construção e também Geraldo Home Center. Seu Geraldo e sua esposa nos assiste todo final de semana. Um grande abraço e que Deus abençoe grandemente o seu empreendimento e a sua família. Queremos louvar a Deus em primeiro lugar pela manutenção do nosso programa, a Ele toda a honra, toda a glória, e aos nossos mantenedores. Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, Manuel de Jesus e o pastor Abias Oliveira. O nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando o ministério dos nossos pastores. Ao ciclo de oração, na pessoa da irmã Gisele Barbalho, também polpas de frutas mouras. Você encontra polpas de frutas mouras ali na Avenida Altamiro, na Casa do Farinheiro. Império Mídia, nosso querido Rian Freire, contate aí Rian Freire e faça com eles as suas propostas, que ele tem as contrapropostas para você nos seus melhores eventos, nas suas festas organizadas. Também temos a irmã Domingas, o nosso muito obrigada, a irmã Maria Gomes, pastor Cid Nelson, a irmã Esperança, que o Senhor Jesus continue abençoando. Temos também ali ao lado da prefeitura o lanche com a nossa querida Avani. Você que aí vem rápido em Castanhal, não tome seu café, vá ali no lanche ali do lado da prefeitura, procure a Avani, que ela está ali para lhe servir e lhe atender. O nosso muito obrigado e que Deus continue abençoando a todos. E chegamos ao final do programa, agradecendo ao Senhor Deus por esta oportunidade e dizendo que no próximo final de semana temos outro encontro marcado com você. Até lá.